Boa noite, meus amigos. Estamos começando mais um episódio do Pod Lu. E vocês que estão nos assistindo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir e ativar o sininho para receber as notificações. E nosso convidado de hoje é mega especial. É um médico, Getúlio Dutra Eleutério. E o nosso papo vai ser sobre como levar uma vida leve, divertida e com muito trabalho. É isso aí, né, Getúlio? Isso aí, Lu. Muito obrigado. Um grande prazer estar aqui. Agradeço imensamente o convite. Essa amizade que já vai aí 8 anos, desde quando eu me mudei aqui para Atibaia. Super especial, uma família linda que eu amo de paixão. Lu é praticamente uma prima minha, porque a família da tia Cleide, aqui de Atibaia, Thaís, o Márcio e todos os agregados, eu me sinto verdadeiramente acolhido e um filho. E é mega especial estar aqui participando deste momento contigo. Muito obrigado mesmo. Que delícia, Getúlio. Eu que super agradeço, sei que sua vida é super corrida, né? E estar aqui comigo hoje, conosco, batendo esse papo, é gratidão eterna. E que bom que você disse que eu sou praticamente uma prima, porque eu fiquei um pouco preocupada, né? Falei, o que será que ele vai falar? Não, então, quem me conhece Porque, né? sabe que eu às vezes Então, não tenho muitas não. papas na língua. Todo mundo acha que eu sou uma pessoa super séria. Quem não me conhece do meu dia a dia, do meu círculo de amizades, de família e tudo, acha às vezes que eu sou meio chato, que eu sou meio fechado, que eu sou sério demais. Mas agora é uma grande oportunidade aqui para as pessoas poderem me conhecer de uma forma mais leve, mais tranquila, mais divertida. Exatamente. Mostrar exatamente como você é e a vida como ela é, né, Isso Jete? aí, a vida real A mesmo, vida né? real, Porque a às vida vezes real. todo mundo, né, vê o Instagram, o Facebook, todo mundo acha que é só maravilhas e esquece que nos bastidores tem muita ralação, muito trabalho, muita correria, né? Mas graças a Deus nos leva para um lugar muito gratificante de resultados e que a gente pode, né, ter momentos divertidos, momentos muito leves, de muita amizade, de muita brincadeira. Que delícia, isso aí. Getúlio, agora, gente, eu tenho muitas perguntas, vou aproveitar, viu? Algumas que eu já sei, mas que eu quero que vocês saibam. Mas conta um pouquinho, você é mineiro, Isso da aí. onde você veio? Conta a sua história um pouquinho pra gente. Eu costumo brincar um pouco, né? Porque eu sou nascido no estado de Minas Gerais, numa cidade pequenininha chamada São João do Paraíso, lá no norte de Minas Gerais, mas que eu brinco muito, eu falo que eu sou baianeiro, né? Ainda mais depois de ter vindo para São Paulo, que todo mundo pergunta se eu sou baiano, são praticamente aí 18 anos longe de casa, e todo mundo, e não perdi o sotaque, tenho o sotaque baianado, porque a cultura lá da minha região, né, é muito mais influenciada pela cultura baiana. Então é bem na divisa, uma cidade muito pequenininha. Saí de lá para poder estudar, tive uma infância maravilhosa, sou muito grato à minha cidade, minha região, porque foram momentos muito agradáveis, momentos inesquecíveis da minha melhor fase da vida, que foi minha infância. Ô, Meus Getúlio, pais, e todo mundo. a cidade, quantos habitantes? É bem Então, pequenininha? muito pequena, reunindo tudo, tanto a parte rural quanto urbana, né? Dá um total, eu acho que em média de uns 15 mil habitantes. Sim, bem É pequena. bem pequena, na cidade mesmo em si, né? Deve ter uns 8, 9 mil habitantes. E todo mundo brinca, você entra na avenida principal, dá oi, passa a placa e já está na Já saída acabou. da avenida. E você morou lá até quando? Eu morei lá até os 12, 13 anos. Foi uma infância maravilhosa. Eu sempre tive muitos amigos, né? E uma cidade pequena, uma cidade que na época era muito segura, não tinha, né, esses perigos hoje da atualidade, que infelizmente lá também já está tendo. E a gente brincava na rua mesmo. Eu fui criado moleque de rua, né? Você tem Participava de tudo. irmãos? Tenho irmãos, 2 mais novos. Eu fui o Você mais sempre velho. foi o mais velho? Isso, né? Óbvio, nunca teve como mudar, né? Eu falando isso. Mas quando a gente tinha a oportunidade de amigos, de brincar, era sempre na rua, muita pega-pega, corre-corre, esconde-esconde, todas essas brincadeiras de infância que hoje, infelizmente, está bem diferente. Sim, hoje com a né? violência, né, E também muito difícil. com
as tecnologias, né? Muito Exato, computador, a criançada acho que nem celular sabe e tudo, nem brincar sabe direito, o que é né? isso Acho praticamente. que nem sabe. E eu sempre brincava muito disso, ia pra fazenda dos meus avós. Então eu sempre tive uma infância muito tranquila na rua, com muita gente, Na com muitos roça. amigos, na roça mesmo. E a Na roça oportunidade mesmo. das férias era justamente na fazenda também. Eu sou de uma família simples, minha família sempre, né, meus pais trabalham muito, minha mãe, meu pai também trabalha muito. Para você ter noção, as pessoas hoje, Lu, na verdade, né, assim, atualmente, no nosso meio, ou as pessoas que não me conhecem desde a infância ou a minha história, às vezes olha para mim e acha que eu sou uma pessoa, né? Porque graças a Deus a minha profissão me permitiu isso, né? Sim. Consegui conquistar algumas coisas, alguns espaços. Para quem não sabe, acho que a gente ainda nem comentou, né? Eu sou médico. Eu saí da minha cidade, fiz faculdade no Rio de Janeiro, na Universidade do Grande Rio, professor José de Souza Erdi, a Unigran Rio, que é uma faculdade que eu sou muito grato. Foi uma experiência incrível e eu consegui ter hoje a minha profissão. Eu sou muito grato, inclusive, à medicina, e a minha profissão foi com muita ralação, muito estudo. Você sempre quis ser médico, Jete? Sempre. Desde criança. Desde criança eu sempre comentava com a minha mãe, sempre tinha aquela, né, aquela sensação, aquele sonho, aquela coisa bonita, né? Às vezes até um pouco de ilusão, porque na verdade quando você chega na realidade dos fatos, né? Eu acho que é tudo muito romanceado, né? Isso, justamente. E a realidade é o que a gente estava falando, a vida como ela é. Como ela é diferente ali da, né? Justamente, eu sempre fui uma criança muito assim, tinha muito sonhadora, muito, sempre, desde pequeno. E hoje eu já levo uma vida mais tranquila, mais real, que é o que eu gosto e que a gente está falando hoje, justamente a vida como ela é. A simplicidade das coisas, o papum do esquema do negócio, sem ficar, às vezes, né, com muito mimimi, né? com aquela enrolação toda, com muita floreação do negócio. Então, ao longo da vida eu fui aprendendo muito isso e me ajudou a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais leve. E eu, criança, lá na minha cidade, em São João do Paraíso, no norte de Minas Gerais, no agreste brasileiro mesmo, de terra rachada. Que delícia. Onde você planta, não nasce. Não tem Aquela jeito. história do Brasil que planta, nasce tudo que se planta, não é bem assim, Getúlio. não. E uma grande realidade do Brasil, infelizmente, é essa, né? E às vezes as pessoas desconhecem. E sempre foi aquele sonho, né, de crescer, de conseguir sair daquele lugar e de chegar, né, ser um profissional, realizar o meu sonho de ser médico, de poder trabalhar e cuidar das pessoas. Sempre foi algo muito almejado desde criança. E eu sempre batalhei por isso, sempre tinha isso na minha mente. E desde pequeno eu estudava bastante, corria atrás, graças a Deus, eu sempre fui um bom aluno. Mas eu era também um bom aluno, mas eu também bagunçava. Você também era da galera. Era da galera. Minha mãe fala, né? A gente deu um pouco de trabalho, porque eu e meus irmãos sempre fomos muito bagunceiros, assim, espoletas, né? Ô Getúlio, e me conta uma curiosidade. As escolas eram públicas, eram particulares? Como é que foi isso? Porque cursar medicina não é fácil. Justamente. Né? E isso é algo muito interessante, assim, que eu gosto muito de falar, porque é algo que eu tenho muito orgulho, sabe? Eu acho isso um ponto muito importante, que eu acho que a gente pode incentivar outras pessoas. De que nada é impossível, mas também tem aquela questão, né? Eu sempre estudei em escolas públicas. Na minha cidade não tinha escola particular. A minha infância também, eu estudei em escola sempre, pública. né? E a gente sabe a realidade. Mas graças a Deus a gente tinha uma certa qualidade, né? Não sei hoje, talvez não tenha a qualidade como a gente tinha antes, mas eu tive ótimos professores, eu lembro muito dos meus professores até hoje, de professores maravilhosos que sempre me estimularam, me incentivaram. Minha mãe, principalmente, também foi uma grande incentivadora, meu pai. São pessoas, assim, que trabalharam, ralaram pra caramba. Pra você ter ideia, minha mãe já foi boia fria de plantar eucalipto, sabe? De andar no pau de arara mesmo, em cima de do verdade, caminhão. quando era adolescente, sabe? Meu pai era filho de fazendeiro, mas não era fazendeiro rico, nada disso. E sempre
trabalhou também, ajudava na fazenda, ajudava meu avô num açougue que eles tinham. E depois, graças a Deus, teve a oportunidade de fazer faculdade em Viçosa. Ele fez agronomia. Minha mãe só foi estudar, para você ter noção, depois de mais velha, fazer o ensino médio. Ela fez aquele ensino médio técnico, né? Virou professora. Sim. Depois fez pedagogia, mas a gente já grande. Ela sempre batalhou pra caramba, ralava. Trabalhava, cuidava de casa, de 3 crianças. Éramos bem capetinhas. E ela sempre foi muito, assim, pulso firme para manter, sabe, aqueles objetivos de vida, né? E nos passar os melhores valores. Ela sempre brincava, e é algo que eu levo até hoje para minha vida, sabe? De que a gente é pobre, mas a gente é limpinho. Sempre aquele velho ditado. Exatamente isso. E outra coisa importante que minha mãe sempre falava, que educação é uma só em qualquer lugar. Educação é a base, independente de onde você esteja. Ninguém te tira. Jamais. E a gente tem que saber entrar e sair em qualquer lugar. Ela sempre me falava isso. Mas eu acho que o mais importante, e eu falo muito isso para os meus filhos, né? E para a turminha mais nova, que a gente pode não ter nascido numa família de ouro, né? Nascido num berço de ouro. Sim. Mas o mais importante foi o suporte e o alicerce, né, Getúlio? Eu acho que é exatamente isso que você teve também. Sim, justamente. Né? Para que a gente pudesse estudar, para que tivéssemos educação. E pronto, basta, é isso que a gente precisa. Justamente. Não é? E às vezes as pessoas acham que esse alicerce, esse apoio está diretamente relacionado à questão financeira. E não, de jeito nenhum. Eu tenho muito isso, eu trouxe isso comigo e hoje eu olho para trás e vejo que não, que é a questão mesmo de princípios, de querer, de né? valores, de querer, de abraçar. De estimular o seu filho, sabe? De passar esses valores, de mostrar para ele os caminhos, né? Para você ter noção, quando eu era criança, eu sempre falava, eu quero ir em tal lugar, eu quero ir em tal lugar. E meus pais nunca foram, assim, proibitivos, né? Meu pai e minha mãe, eles sempre... Minha mãe, às vezes, um pouco mais. Minha mãe sempre era mais... Quem era mais mão bravo? De ferro. Sua mãe? Minha mãe. Meu pai também é um pouco, mas meu pai sempre foi um pouco mais maleável, mas minha mãe sempre foi, sempre achei ela um pouco mais mão de ferro, assim, e era assim, batia, né? E eu sou muito grato às palmadas que eu levei. Eu sei que hoje, né, lógico, a gente tem que ter tem todo um contexto, tem toda uma realidade diferente, as coisas mudam com o tempo, a gente tem que acompanhar essa evolução, óbvio, né, mas assim, eu sou muito grato às palmadas que eu levei. De verdade. Você levou muitas palmadas, gente? Muitas. Porque eu sempre fui muito bagunceiro, gente. Eu nunca esqueço de um episódio que eu conto, as pessoas ficam hilárias. Por exemplo, meu pai sempre foi muito assim, com a questão alimentar. Né? Mineiro, né? Aquelas panelas grandes, muita comida, almoço, família na mesa, aquele tanto de coisa. Nunca teve, né? O objetivo principal do meu pai sempre falava, a gente vai comer à vontade, estudar à vontade, luxo a gente não tem para luxar, mas o resto a gente vai fazer bem, comida farta na mesa vai ter e estudar também. E aí eu nunca esqueço, eu brigando com meu irmão por causa de uma bacia de pipoca, olha isso. Meu, derramou tudo, assim, no tapete, nas almofadas, no sofá. Minha mãe louca, porque minha mãe é a louca da limpeza. Eu sempre falo, neurada. É aquela de que você tem que escovar os dentes e tem que secar a pia. É tipo, sério, sim, real. Imagina, ela... Gente, eu tô gostando dessa mãe aí. Ela mais 3 homens dentro de casa. 4 homens, né, na verdade. Imagina. E meus 3 irmãos e meu pai, ela é a única mulher, então ela sempre foi muito rigorosa com isso. A gente, nossa, se escovasse os dentes, deixasse a pia do banheiro molhada, pronto. Era confusão. Se passasse fio dental, escovasse os dentes e respingasse no espelho, outra confusão. A louca da limpeza, total. Ela vai me matar, meu Deus. Ela falou pra eu não ficar falando dela, mas é impossível. Não tem como. Minha mãe é hilária, minha mãe é sensacional, sabe? Meu pai também, são muitas histórias legais, né? E aí meu pai me pegou, nossa, porque brigando por comida, isso era inadmissível na minha casa, sabe?
Gente, eu levei uma surra, mas uma... Lu, Por conta da por causa pipoca. de uma bacia de pipoca. Você não tem noção. Minhas pernas roxas, assim, ó. Ai, meu Deus. Mas você sabe que nós temos muito em comum, porque eu já apanhei também Tá vendo? por conta Tá de uma vendo? Por bacia causa de de pipoca. comida, De gente. comida. Não, Mas o meu, na verdade, acho que foi por conta da bagunça, que minha mãe, como a sua, também, mania de né? limpeza, Total conhece mania a dona de limpeza, Vilma, né? meu Deus, minha Não, mãe. terror. E eu e Leonardo lutamos com as pipocas lá. E minha mãe, gente, minha mãe tem Sério? 1,80 m, né, Getúlio? Sim, uma a Vilma, loirona. nossa, adoro Ela a Vilma. vive de chinela havaiana, ama, a roupa Não, na dela. sua casa, os chinelos Havaiana eram voadores. Na Eram minha voadores, casa, meu, voadores. sério, real. Né? Era A gente ficava até com aquela Pareciam marquinha, mísseis assim, né? russos, assim, ó. Fazia curva e atingia na dava cabeça. certo Dava ali. certinho. Lá em casa era muito assim. E outra vez foi minha mãe, ela faz artesanato também. Minha mãe, meu, sabe o Pereirão da novela? Aquela novela? Sei, Minha sei. mãe, total. Minha mãe Jura? faz tudo. E ela faz muito artesanato, borda, faz coisas lindas, maravilhosas. Eu admiro demais, assim, é um grande exemplo nessa questão de trabalho, sabe? Ela sempre brinca. Eu tenho 2 mãos, 2 pernas e não tem essa, entendeu? Eu vou trabalhar, vou fazer o que tiver que fazer, desde que seja digno, qualquer trabalho é digno. Então sempre foi muito isso, sabe? Que lindo, né? E vocês têm que estudar, porque eu ralei e não tive a oportunidade. Vocês estão tendo a oportunidade, então vai estudar. E ela fazendo artesanato, aquela pistolinha de cola quente, Sei. queimou, o fio queimou e ela pediu para eu arrumar. Beleza, Getúlio, né? Super tranquilo. Arrumei a pistolinha de cola quente. Testei na tomada, a ponta é de ferro. Não sei se você já viu. Gente, minha mãe abaixada, assim, ó, com o pescoço, cortando. acredito. Sério. Eu falei, mãe, vê se arrumou. Só viu a fumacinha subindo assim, ó, no pescoço. A pele enginhou. Gente, Getúlio. uma pessoa dessa, né, apanhar é conta. pouco. Foi um bisturi elétrico já sendo Nossa, testado total, antes da... Não, eu já treinando. Já treinando, falei, o que né? Já acontece na treinando. pele, ó. Meu Deus, apanhou. Nossa, a tesoura voou na minha perna. Era sangue. Minha mãe, agora você vai pro hospital. O hospital acima da minha casa, né? Tipo, uma esquina, assim, ela pode ir. Mas conta o que você fez, entendeu? Conta direito. Meu irmão mais novo, né? Eu nunca esqueço. O do meio, uma vez brigando com ela, né? Ai, sua onça. O quê? Foi assim, pá, na boca. Só viu sangue escorrendo. Nunca mais. Meu Deus, nunca mais. Getúlio. O mais novo, que eu vou chamar. Aí já tava com as novas, né? As novas leis. Não pode mais bater. Não pode mais bater, não pode mais, né? Meu irmão, que eu vou chamar a polícia. Ela chama, mas Jura? conta o que você aprontou primeiro. Entendeu? Porque eu não vou pra delegacia sozinho. E outra, eu vou pra delegacia, você vai ficar sozinho. Gente, isso é passado, né? Hoje a gente tá num tempo mais novo, tudo mudou, né? A gente acompanha essa evolução. Sim. É muito legal. Minha infância foi maravilhosa. E na fazenda dos meus avós, hoje as pessoas olham pra mim, eu conto, eu falo, gente, nas férias era trabalhando, era em cima de um cavalo, era apartando bezerro, era, sabe, buscando cana. Meus primos de Montes Claros não me deixam mentir, não me deixam. Eram muitos primos, Getúlio? Muitos. Nossa, minha família, pra você É ter grande? noção, enorme. Minha família é maravilhosa. Nossa, e família grande, né? Da É minha muito mãe, bom, né? eu amo. É muito bom. É o que eu mais sinto saudade. De Eu lá. amo E estão todos onde lá eu ou moro. estão espalhados? Tem uma galera espalhada, né? Tem muitos que moram aqui em São Paulo, que moram no Rio, que moram em algumas outras cidades de Minas, mas a maioria ainda está na minha terra natal, em São João do Paraíso, que é a família da minha mãe. Minha mãe teve 9, com ela 9. Nossa. Total, então 8 irmãos, sabe? Uma família gigante. E o meu pai, 13 irmãos. Meu Deus, é uma família enorme mesmo. Muitos primos, então foi uma infância maravilhosa. Na fazenda Deliciosa, da minha avó, né? então, da família paterna, né? Aquele monte de primo, andava a cavalo, brincava, era muita coisa legal. Eu tenho muita saudade, foi uma infância maravilhosa, foi a melhor época da minha vida. Que delícia. Aí Muito você legal. começou contando que foi a melhor época da sua vida. Isso, justamente. Mas depois disso você ficou lá até os 12 Isso, e estudando aí... em escola pública, ralando, mas eu tinha esse objetivo, vou mudar de cidade, quero ser médico, mas tinha ainda assim, foi uma infância maravilhosa, né, em alguns pontos. Em outros pontos, não tanto, mas graças a Deus, assim, eu tive muito privilégio.
tive uma família muito bem Muito estruturada, suporte. muito suporte, porque para quem não sabe, eu sou gay, né? E hoje assumido, não tenho mais, graças a Deus, porque chega num determinado momento quando acho que o mais importante é o seu autoconhecimento. Quando você se conhece, se entende, eu não falo aceitar, porque essa palavra eu acho que não cabe, sabe? Em nenhuma situação, nem das outras pessoas aceitarem, ou família aceitar, ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que quando você... E nem você se aceitar, né? Justamente, Não eu acho tem, que eu não é também acho. aceitação. Eu acho que essa palavra, Não ela cabe. não cabe, ela Isso. nunca foi bem colocada, né? Justamente. É você se conhecer. Esse é o Não ponto é? mais importante. E a partir do momento que você se conhecer de verdade, você olhar para dentro de você e se amar, gostar verdadeiramente da pessoa que você é, da pessoa que você realmente é, né? E a partir daí, você ter respeito com você mesmo, com Sim. as outras pessoas e, consequentemente, você também obter o respeito das outras pessoas. E deixar de mimimi também, sabe? Muito, Sim. isso, aquilo, não sei o que. Não. Eu acho, o que meu pai me falou Tem uma que vez, ser natural, né, uma Getúlio? coisa natural É. e com respeito mútuo, sabe? Porque todo ser humano, ele deve ser respeitado como ser humano. Independente se ele é heterossexual, homossexual Com toda ou qualquer certeza. outra Ou se ele é homem, ou se ele é coisa. mulher, Se é ou homem, se é não mulher, é? LGBTQIA+, Z, Y, entendeu? Óbvio que nós devemos respeitar, né, toda essa estrutura e todas essas pessoas que estão aí lutando por estes momentos, né, por essas mudanças, por essas melhorias, porque graças a Deus eu tenho todo o privilégio de estar aqui hoje, médico, bem formado, bem estruturado, com a família que, né, sempre me acolheu, sempre me Sim. respeitou, com amigos que me respeitam, eu sou respeitado no meu trabalho, sou respeitado em qualquer lugar, mas é um privilégio, entende? Então eu não posso. Mas sempre foi fácil assim, Não, Getúlio? nunca foi Não. fácil, sabe? Então, mas é importante eu e todas as demais pessoas, nunca desmerecermos a luta de quem está lá na Com frente. certeza. Para que eu Com possa certeza. estar aqui hoje nessa condição, entendeu? Com certeza. Então, tem dois pontos aí da moeda. Não ter o mimimi, mas também nunca desrespeitar ou menosprezar a luta de quem está lá, que me proporciona hoje ter esse privilégio que eu tenho, né? E a qualidade de vida que eu tenho. E desde criança, né? A gente sofre isso. Eu acho que o pior é a criança. É a criança, Getúlio? Muito, 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 muito. Eu hoje, como um gay adulto, olhando lá para trás, eu criança, Sim, e hoje a sua eu infância, vejo a essa minha infância que você terminou de entendeu? relatar. Que sempre foi maravilhosa. Maravilhosa, uma infância livre, né? Sabe, de brincar, de correr, de crescer, de ter todas as oportunidades simples, dentro das possibilidades, dentro da minha realidade, sem aquela questão de ilusão. Porque hoje, às vezes, a criança está ali no Instagram, vendo várias realidades diferentes, às vezes fica frustrado Sim. pela sua realidade, ou se fica, né, porque hoje a gente Sim. tem depressão até mesmo na infância. Eu brinco, que eu falo, o que a gente não vê ou não conhece, a gente não deseja, sabe? Com E certeza. na minha época, era a sensação do momento ir no domingo na melhor pizzaria da cidade, entendeu? Você não tinha aquela ilusão de que, eu quero ir pra Disney. Sabia eu nem quero o ir que pra era Paris. Nem Disney. sabia o que era Disney, gente. Era maravilhoso, entendeu? Eu dentro daquela ignorância, entre aspas, óbvio, a gente era muito feliz, Sim. sabe? E eu vejo hoje isso, às vezes, Eu acho que não é nem ignorância, é dentro de toda a simplicidade, né, isso, Getúlio? por isso que eu coloquei entre aspas. Você colocou a palavra Exato, certa. acho que Dentro daquela simplicidade lá do interior, sabe? Lógico. E é algo que a gente tem que olhar e tentar resgatar, né? Eu acho. Porque eu a acho gente que se falta perde, muito isso. não é? E às vezes até como adulto. Com a gente, como adulto. Hoje eu vejo, às vezes, Não é? tantas coisas diferentes que eu já fiz, tantas oportunidades. E ainda, às vezes, a gente fica frustrado por não ter Sim. mais e mais e mais, né? Então, às vezes, eu busco resgatar esse eu interior, criança simples, que sempre foi muito feliz com o que tinha, dentro daquela realidade, muito bem realizado. Mas tinha aquela questão, né, de você estar na escola, qualquer briga. E eu participava de tudo. Eu jogava futebol, eu era lateral esquerdo do time lá do clube da cidade. Eu pulava elástico, eu brincava de boneca, eu jogava vôlei, mas eu lutava karatê.
eu já fiz capoeira. Então, eu era, tipo, muito eclético, fazia 10 milhões de coisas. E tudo que eu tive vontade de fazer, e eu sou imensamente grato aos meus pais por nunca me podarem nisso. Eles permitiam. Permitiam, sabe? Porque, inevitavelmente, a sociedade quer te podar como Sim, criança. sim. Você, criança, que não tem a maldade da coisa, você não tem questões sexuais, você não tem aquela questão de... Você só tem desejo, só vontade. Só vontade de ser uma criança feliz, de brincar, de se divertir, de ir lá. E se você quer pular elástico com as suas amigas... Vai pular e vai ser feliz. Se você quer jogar futebol com seus amigos, se você quer dançar, quer jogar queimada, fazer... E eu fui uma criança assim, graças a Deus. E eu sou muito grato aos meus pais por isso. Porque meus pais, graças a Deus, nunca me podaram. E eu vi as pessoas, né, a sociedade em geral, que inevitavelmente tem aí essa questão estrutural. Ainda, né, Getúlio? Ainda. Tem. Mas isso é normal também. Eu também não julgo, eu também não condeno. Eu evito esses extremismos, Sim. Entendeu? Eu sempre busco tentar ir para o melhor lado, para a melhor forma, que é sem ficar com muitos extremismos. Existe, mas vamos tentar levar de uma forma leve, sabe? Sim. A vida tem que ser leve, né? Tem, Esse é o objetivo, só, né? é uma só. É uma só. E eu vejo muitas crianças perdendo a oportunidade por isso. Por as outras pessoas do meio, na escola, ou as pessoas da família, ou amigos, ou até mesmo os próprios pais, irem podando certas vontades e liberdades da criança, que são naturais a qualquer criança, que quer ser feliz, quer brincar, quer se divertir. Ela não tem aquela questão. Mas isso são paradigmas, né? Muitos. E que, aos poucos, vão sendo quebrados. Com certeza. A gente já evoluiu muito, mas ainda tem muito para evoluir. Então, eu acho que isso é legal. E eu vejo hoje, eu aqui, como uma possibilidade de mostrar isso para as pessoas do nosso meio, né? Que esses paradigmas podem ser quebrados, devem, com certeza, né? De uma forma leve, de uma forma tranquila. Porque, por exemplo, eu sempre brinco com os meus amigos. Se eu tenho um filho, eu, gay, né, sou casado, eu com o meu marido, vamos ter um filho. Se ele chega para nós e pede, por exemplo, uma bicicleta rosa, eu vou como gay, né, como um pai, vou ter aquela total liberdade de oferecer isso para o meu filho sem problema nenhum. Você acha que na cabeça dele, como uma criança de 4 anos, por exemplo, Imagina. A bicicleta rosa é necessariamente de menina e a de azul de menino? Ele não tem isso na cabeça, entendeu? Né? Isso é embutido na cabeça da criança por nós, adultos. E por que meu filho, se ir com a bicicleta rosa para a escola, por exemplo, ou entre os amigos, vai sofrer alguma coisa? Porque o pai do outro amiguinho embutiu isso na cabeça do amiguinho que a rosa era de menina e a azul de menino. E que o outro pai, e assim sucessivamente. É uma cadeia que é estrutural, não tem jeito. E agora, se alguém me der uma explicação plausível, né, inteligente, que justifique verdadeiramente o porquê, sem levar em consideração a questão de preconceito social, né, que a rosa é de menina e o azul é de menino, para a criança entender. Nossa, mas você sabe não agora... existe. Então, mas... Como você vai justificar? Da onde será que surgiu isso, né? O rosa e o azul. Justamente. Eu gosto mais de azul, inclusive. Entendeu? Né? Mas que loucura isso. E isso, infelizmente, parece uma coisa boba, mas para uma criança que vai ter a sua vontade, naquele momento tão feliz, de ter uma coisa... Totalmente tolhida. E eu falo como experiência própria e de todos os meus amigos que a gente conversa. Isso marca. Então, diante de toda essa infância maravilhosa, infelizmente, a gente tem essas marcas. E eu falo isso como gay, de ter essas marcas como gay, mas tem outras pessoas que têm outras marcas que não necessariamente da questão da sexualidade, entendeu? Seja da questão social, seja da questão de viver na cidade ou na zona rural, de ter dinheiro ou não, de ser homem ou mulher, né? De ter um patins ou uma bicicleta, de ter uma moto ou de não ter, de ter um computador ou não ter, porque são coisas que marcam as nossas infâncias. Eu acho que se todo mundo fizer um retrospecto disso aí,
e olhar lá para trás na infância, você tem algumas marcas que você tinha, o que você não tinha, o que você podia, o que você não podia. Entende? Então, eu acho que o mais importante... Isso é difícil de deixar de existir na sociedade. São coisas estruturadas. Eu acho que o mais importante é os pais sempre acolherem. Eu acho que a palavra que resume isso é acolher. A partir do momento que uma criança, um adolescente, tem um acolhimento, isso faz toda a diferença. Eu acho que o ponto é esse, sabe? Eu criança, eu adolescente, ter na minha casa o meu acolhimento. Um braço, um abraço, sabe? Um porto seguro faz toda a diferença ao longo da caminhada. Né? Porque a gente vê aí muitas crianças depressivas, muitos adolescentes depressivos, um índice de suicídio absurdo. Enorme, né, Getúlio? Sabe? E, assim... Na maioria das vezes, por questões sexuais, questões sexuais não, questões da sexualidade, entende que influencia muito, é uma taxa absurda, né? Cada dia mais isso, né, aumentando, né? E, além disso, de suicídio, também as agressões, Sim, os assassinatos. Que absurdo, não? Porque eu, na minha bolha, não vejo isso, né? Eu não sou vítima disso, eu não sofro isso. Mas nós estamos falando num país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Nem Exato. em países que é proibido a homossexualidade há um índice tão alto. Mas também a gente não sabe se... Né, a gente não tem notícias, a gente não tem dados, né, também para falar. Mas, em geral, né, dentro de uma sociedade moderna, a gente está dentre os países que mais matam. Então, não é uma coisa de só você ficar triste. É uma questão de você viver ou não, sabe? E você me disse que desde criança você sentia... Sempre. E o engraçado é que eu brinco. E seus pais não? Então, eu brinco com uma situação hoje, por exemplo, as pessoas sabiam que eu era gay antes mesmo de eu saber que eu era gay, entendeu? Exato, né? É muito louco isso. É muito louco isso. Porque eu, criança, no início da minha adolescência, a gente não tem essa maldade, não tem essa perspectiva. O que a gente aprende? A gente aprende que é o menininho com a menininha. Entendeu? Outra coisa que às vezes as pessoas entram numa discussão absurda, entendeu? Numa discussão maluca, de muito mimimi, entendeu? Falando, porque não pode ter cartilha de 2 menininhos, não pode ter o príncipe com príncipe, é um absurdo isso, e fala um monte, né? Ok, criança, eu passei a vida inteira vendo o príncipe com a princesa, e todos os meus amigos gays do universo. Também. Pode perguntar a qualquer amigo gay que você tem para você ver. Sim, se você não passou a sua vida inteira vendo menininho com menininha, e o príncipe com a princesa. Já fica embutido na sua cabeça. Correto é aquilo. É o correto, é Olha, aquilo. O correto, que perigo nessa palavra. Justamente. Porque aí, o que acontece? Você, como criança, você às vezes tem um carinho por um amigo. Ou a menininha tem um carinho por uma amiga. E uma coisa linda, sabe? Uma coisa natural. Nem é questão sexual, Sim, gente. Mas é de amor, de carinho, sabe? De afeto, né? Justamente de afeto. E aí você começa a se achar estranho desde criança, por você ter o carinho pelo seu amigo e você ver em todos os outros lugares sempre o menino com a menina, o príncipe com a princesa. Você nunca vê uma representação legal do que você é. Do que você naturalmente é desde criança. Desde sempre. Desde sempre, sabe? Então, isso vai embutindo que você tem alguma coisa errada. Entra nesse ponto, Olha, sabe? Que maluco isso, né? Então, o adulto, às vezes, tem essa dificuldade para perceber isso. E eu gosto muito de entrar nesse assunto porque faz uma diferença enorme. Né, quando eu falo isso para um adulto, eu acho que eu consigo abrir muitas mentes em relação a isso. Até para facilitar, né, se você tem um filho, se você tem um sobrinho, se você tem um amigo, uma amiga, qualquer coisa. Ou até mesmo você, pai, mãe, de filhos héteros, sabe, de embutir isso na cabeça dos seus filhos e eles vão lá na escolinha fazer mal para uma outra criança, Sim. deixar uma outra criança triste, sabe, causar um desconforto, causar aí uma tristeza, causar um descontentamento interno no amiguinho, no colega de escola, de que vai crescer uma criança, infelizmente, triste, às vezes uma criança que não vai ter todo o apoio, o acolhimento da família. Exato, mas você sabe entendeu? Que é o que eu sempre comento em casa, eu tenho 2 filhos, João e Luísa, e desde pequenininhos eu sempre conversei muito com eles, de uma forma muito aberta, inclusive sobre sexualidade. Sim. E o que
eu ainda vejo e me espanta o quanto isso é raro, né? Muito Porque raro. muita coisa não é falada e meus filhos, eles vinham às vezes me contar que os amiguinhos perguntaram para eles e eles tinham a informação correta, porque eu sempre conversei e procurei sempre trazer isso de uma forma muito natural. E com as minhas amigas, eu sempre falo também, descobri que meu filho é gay. É aquilo, você não aquela descobre. coisa, um Você dilema, sabe né? a vida toda, mas é um dilema. E nunca E aceita, agora? às vezes. Essa questão, a questão de aceitar. Eu acho que a mesma palavra não é aceitar, é Não você é conhecer aceitar. o seu filho. Exato. Sabe? Eu acho que a você partir de então, amar mais. O que eu devo fazer? Cuidar acolher. mais, acolher mais, Isso. amar mais, né? Eu acho que Porque a pessoa já ama sociedade, naturalmente, a sociedade, ela está aí. E ela não está ainda totalmente preparada né? para isso. Não, jamais, não né? tá. E isso vai levar anos, milhões de anos. Anos. Eu Meu também pai acho. fala isso e é a pura verdade. Isso não é do dia para a noite, isso são anos. E eu acho que cabe a cada um de nós, cada dia, sermos pessoas melhores no nosso ambiente, no Sim. nosso meio. Então, podemos melhorar cada dia como pessoa. E isso é muito importante. Porque eu, criança, eu lembro das minhas vontades cerceadas pelas outras pessoas que não os meus pais. Às vezes até por primos, por tios, entendeu? Por meus colegas de escola. Getúlio, a gente brincava de bola, eu levava a bola, jogava futebol. Meu time perdia ou acontecia qualquer briga, seu viadinho, sua bichinha e tal. O que acontecia? Ou eu pegava a bola e ia embora. Olha que absurdo. Gente, a cara dele fazer isso. Chegou, ninguém mais brinca aqui. Eu viado, ninguém brinca mais então também. Pronto, então pronto. Já era. Ou eu batia em todo mundo, metia a porrada. E aí, olha o que gera entre as crianças, Sim. gente, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa de revidar. Eu nunca aceitei calado. Eu acho que até hoje, né? Até hoje. Eu nunca aceito nada calado. Nada. Eu acho que eu sempre tenho... E meu pai sempre embutiu isso na gente. Ele sempre brincava. Por exemplo, às vezes minha família vê eu e meu pai discutindo, minha mãe, todo mundo, e acha, meu Deus do céu, tá brigando e tal. Não, meu pai sempre colocou isso na gente, sabe? Desde criança. De ter argumentos, de saber conversar, de saber falar. Quando eu queria sair. Você acha que... De não comprar ideias prontas, jamais, né? não comprar ideias prontas e não aceitar. E defender sua posição, sua ideia, mas também não ser uma pessoa ignorante nos dois extremos. Apesar de que isso eu preciso melhorar um pouco, porque às vezes eu sou um pouco ignorante, né? Então... você não é ignorante. Mas eu faço terapia, você faz terapia. Eu estou medicado, já estou me tornando uma pessoa melhor. Totalmente sem mimimi mesmo, sem mimimi. né? Às vezes eu sou sem mimimi até demais, entende? Então, às vezes eu já dou aquela resposta, eu já defendo aquela coisa. Eu, quando vejo coisa errada, né, eu já fico... Então, desde criança, eu já revidava, eu já batia, já brigava, já tinha aquela raiva, sabe, de não aceitar. E eu não precisaria ter passado por isso. Sim. Entende? E eu vejo que hoje muitas crianças, muitos adolescentes não precisam passar por isso. Eu acho que muita coisa pode ser melhor no nosso dia a dia, como Com pessoa. Com certeza, muito entendeu? mais leve, né, Justamente. Getúlio? E vendo O Príncipe com a Princesa, eu nunca achei que eu ia... Lógico, a gente vive uma fase na minha adolescência que eu tinha as namoradinhas desde criança, namorei com mulheres, tive relações sexuais com mulheres e tal. E você chega numa determinada, né, na adolescência, na questão sexual, na fase de aprendizado dessa parte, né, que não tem absolutamente nada a ver com a sua condição sexual, entende? Sim, que são coisas totalmente diferentes. Porque eu, por exemplo, eu me relacionei com mulheres, tive namoros, tive relações sexuais com mulheres, e hoje eu vejo que eu nunca deixei de ser homossexual, Sim. entende? Então, não é isso que faz a diferença. A condição sexual é você ser. E você se conhecer. É o que você você entendeu? Exato. Independe da sua prática sexual, entende? Então, quando você tem esse autoconhecimento, e eu vendo as cartilhas, os livros, os filmes de príncipes e princesas, eu tenho o meu príncipe. E aí, foi a novela? Foi o príncipe com a princesa? Foi o filme? Foi a cartilha? Não foi. Não é isso que vai fazer diferença, sabe? Mas sabe qual diferença vai fazer? Eu, criança, ainda me descobrindo como ser humano, formando a minha personalidade, o meu eu interior, na hora que eu ver que existe o amiguinho como amiguinho, que pode o príncipe como príncipe, eu que tenho dentro de mim aquele afeto que eu ainda não sei descrever ou explicar por algum outro amiguinho, ou que eu goste de coisas, né, que
total que as pessoas falam que é errado isso, aquilo, eu vou ver que isso não é natural, errado. e que é natural. Que eu não que tenho você nada de errado Exato. comigo. Que eu não sou um extraterrestre. Que eu não sou um monstro. Que eu não sou uma pessoa. Tira uma culpa. Vai tirar uma culpa. Eu vou crescer... Uma culpa que, na verdade, não existe. Justamente. Né? Mas que, infelizmente, a questão social, o preconceito estrutural, nos faz sentir, inevitavelmente. Sim. Entende? Então, eu vou crescer muito mais uma criança saudável, um adolescente saudável, um adulto saudável, entendeu? Mentalmente, porque hoje nós temos muitos adultos aí totalmente desequilibrados né? por N fatores desde a infância, entendeu? E este fator, infelizmente, é um fator que influencia muito. Tem aí muitos casais, muitos homens casados, pais de família totalmente desestruturados, muitas famílias desestruturadas, Sim. entendeu? Justamente porque a pessoa não teve aquele autoconhecimento, teve todas as suas vontades e liberdades cerceadas pela família, pelo preconceito social, pelo que a gente vê, por tudo isso que eu já falei, e cresce um adulto totalmente fora, né, totalmente desajustado, né? E isso gera consequências para uma vida toda, gera consequências para uma esposa, gera consequências para os filhos, gera consequências para a sociedade como um todo, para o trabalho, para tudo, gente. Então, isso faz muita diferença, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. É muito importante ser abordado, de ser falado. Sim, né? isso. Importantíssimo. Importantíssimo. Justamente. Depois... Que delícia, Getúlio. Que bom ouvir isso. Isso assim. eu gosto muito, sabe? Mas também sem levar para os extremos. Sem posições. Sem posições extremistas, né? De que... Olha, gente, vocês estão vendo que é assim. Gente, vai ser 2 horas de podcast. E assim, é muita terapia, porque a pessoa é intensa, né? Total. E se nada deixar, de extremos, não para de falar. E nada de extremos. Meu Deus do céu. Mas me conta outra coisa. Em que momento da sua vida você disse, eu não vou mais namorar meninas? Eu tenho consciência, eu acho. Me conheço. Isso. E eu vou namorar um menino e vou apresentar para todos. Pronto, naturalmente, como tem que ser. Quem dera se fosse fácil isso? assim. Não, né? Não. Nossa, gente, foram anos e anos e anos. Porque quando você entra na adolescência, parece que piora isso, sabe? Aquela questão de ser homem, macho, alfa, de pegar as meninas e de azarar e tal. Isso é ainda mais embutido na nossa cabeça, sabe? E eu sempre, aquela questão assim, eu sempre fui lindo, maravilhoso. Só gente, que não... é lindo. Brincando. Lindo demais. Não, tipo, imodesto também, né? Nada de extremo, até super parece. modesto. Mas eu sempre me achei maravilhoso. Se tem uma coisa que não tem aqui em falta, chama-se autoestima e amor próprio. E é importantíssimo, não, né? Mas também sem exageros, né? Porque aqui às vezes empolga. Eu sempre brinco com a Thaís, né? Sua prima, minha best, minha amiga maravilhosa. Eu sempre falo, amiga, a gente precisa saber o nosso local na fila do pão. Meu Deus, não dá. Se a gente não parar para pensar e saber, mas a gente empolga. Eu me empolgo muito. E aí eu brinco com ela, eu falo, amiga, nós estamos querendo bullying. A gente é só o Pires aqui, ó, calma. Eu brinco muito. Mas aí era aquela história, né? Você bonitinho, né? Azar as menininhas. E aí, cadê sua namorada? E aí, não namora? E aí, então. Mas aí eu sempre meio que na minha cidade, né? Dava uns beijinhos aqui e ali, mesmo tendo fama de ser gay, entre aspas, né? Porque até então eu nunca tinha ficado com homem, gente. As pessoas sabiam que eu era gay sem nem eu nunca saber, nem imaginava que eu nunca quis ficar com homem nessa época, entendeu? Eu sabia que tinha alguma coisa diferente e que era errado, porque o que a gente vê, o que nos ensina não é isso. Então você acaba negando, né? Chega um determinado momento na adolescência que você quer azarar, quer sair pra ficar com as meninas e transar, isso, aquilo e tal, fazer acontecer, né? Porque você não pode demorar. Igual eu, com 11 anos, eu já tinha beijado na boca, entendeu? Não, e Nossa, na minha... você foi precoce, hein, Getúlio? Minha filha... 11 é uma criança, gente. Criança, olha isso. Gente, com 12 anos. Socorro, onde é que isso aqui Sério, vai parar? Meus amigos de São João do Paraíso não vão deixar mentir. Eu, Cleivson, Dinho, Danilo, Kelinha, Lidiane, uma galera. Olha isso, ó, jogando todo mundo no fogo. No fogo, na fogueira. Nunca esqueço, nós fizemos uma festa na minha casa, que os meus pais saíram pra gente fazer uma festa na minha casa. Olha isso. Eu achava que eu era
né, adulto. E fizemos uma festinha, todos os colegas e tal. E, minha filha, presta atenção, olha a situação da pessoa. Jesus. Os meninos levaram bebida e churrasco e a gente fazia... E minha namoradinha, que a gente passava semanas falando que era namoradinha e tal, e nunca tinha até então rolado beijo do negócio, né? E 11 anos. 12. 12. Um a mais. 12. Tá bom. E aquela vontade, né, que nós temos que beijar, que isso, que aquilo, né? Não pode demorar muito, já tá na hora. E cada um tinha uma namoradinha. E eu tinha uma namoradinha... eu não posso ficar falando o nome também, não né? pode. Ai, meu Deus. Pode sim. Não posso falar qual, né? Daí, gente, nesse churrasco, jogaram bebida no peixe do meu irmão. Meu No irmão tinha um aquário? beta. O peixe morreu, Meu mataram o Deus. peixe. E a gente bebeu, já tava bêbado. E eu nunca fui de beber, né? Eu acho que eu tenho trauma desde criança, não tenho cabimento. Por isso que eu não aguento beber. Total. Ai. Abafa. 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 Socorro. Agora engasga. Isso, não engasga. Não perde a pose, né? Não pode. Gente, é água, tá? É água tá tudo igual certo. no Jô Soares, né? água. Igual... Não, tem um podcast de umas meninas lá, que eu esqueci quem foi, não sei quem foi. Igual aqui, assim, fino e tal, colocaram uma bebida nela e ela foi assim, ó. Foi no Multishow. Verdade, uma cobertura do Rock in Rio do Multishow que eu vi, lembrei. Que aí a menina pegou e fez assim, deu um golão achando que era água. Menino, mas era uma bebida muito forte, porque ela fez assim, ó. Gelada, né? Tá igual eu aqui, ó. Minha água tá muito gelada. Geladinha. Daí fizemos essa festa e todo mundo bêbado já, gente. Eu nunca esqueço, eu já passando mal, horrível. Gente, é real. Olha isso, olha que tragédia. Meu Deus. Eu com 12 anos de idade, minha filha, todas as tragédias do universo. Fui com a minha namoradinha pro quarto, né? Tá lá dando aqueles beijos no tapete, nunca esqueço, nas almofadas e beijos. Só beijo, gente. Para com isso. É só beijo. Nada De nada. De nada, verdade, real. 12, não, mas sério, 12. não, real, só beijinho. E achando que tava arrasando, abafando lá e tal. Nossa, e aquele rally-rola no tapete, né, de beijando, foi me dando um negócio. Foi me dando uma náusea. Foi me dando uma náusea. Gente. A bebida foi subindo, foi batendo. Eu saí correndo pro banheiro, fechei a porta. Ficou lá vomitando. Não, e eu burro, olha isso. Nem pra saber fazer o mal feito, né? Ao invés de passar mal na privada, não, eu passei mal na pia. E o que aconteceu? Sua mãe Entupiu. Meu Deus, Getúlio. E eu sozinho no banheiro, ela na porta, batendo, perguntando o que tinha acontecido. Gente, não teve jeito. Nada fazia descer, eu tive que abrir a porta, aquele negócio lá absurdo, meu Deus do céu. Na hora que abri a porta, ela de tudo, E quando os seus pais chegaram, Não, Getúlio? pior não foi os pais, foi os amigos. Gente, que isso? Beijou na boca e vomitou. Não, é viado mesmo. Eu falei, gente, que trauma, meu Deus. Eu acho que foi aí que eu descobri que eu não gostava. Pronto, eu perguntei, ele já contou aos 12 anos. Brincando, ai, gente, sério. Mas aí depois eu fui estudar em Montes Claros, né, que eu focado em fazer medicina, graças a Deus meus pais me permitiram isso, fui estudar e tive a oportunidade de ganhar bolsa, né, num colégio que era o sonho, que é o Colégio Marista São José de Montes Claros, que, gente, foi assim, se eu tenho a realização de um sonho, foi esse. O meu primeiro sonho realizado na vida foi estudar no Colégio Marista São José de Montes Claros. Gente, coisa maravilhoso. linda. Entra no Google, dá um Google. Colégio gente. Marista São José. Gente, é maravilhoso. Parece um castelo. Eu passava quando eu era criança, antes de morar lá. Você se encontrou, Getúlio. Eu me via naquele Se viu lugar lá. igual hoje. Eu me vendo aqui nesse podcast, eu já te mentalizei, ó. Faz tempo. Você é famoso. Mentira, tô brincando. Já não é mentira não, gente. É verdade, viu? É pura verdade. Já mentalizei desde criança. Quando eu consegui estudar, foi, assim, espetacular. Mas minha tia me ajudou bastante, né? Eu fui morar na casa da minha avó e eu tive uma tia que eu amo de paixão, maravilhosa, a tia Solange, que eu amo mesmo, sou muito grato. E várias outras tias também que me ajudaram muito, tia Sônia, tia Carmen, sabe? Várias outras que sou muito grato. Porque é o que eu falo em relação, Lu, a um outro ponto importante. Que a gente já falou da questão da infância, da homossexualidade. Outra coisa que eu gosto muito de falar é sobre a questão da meritocracia. Sim. Sabe, existem duas vertentes
E eu jamais posso me desmerecer, sabe? É igual a Anitta falando no Rock in Rio, eu agradeço a mim por estar aqui. Sim, mas é. Mas óbvio, né? A gente não pode ser tão soberbo, entendo. Claro, óbvio, gente, né? Tô brincando. Mas tem assim, muitas coisas que que a só gente, você pode fazer por você. Justamente. Ninguém mais. Ninguém mais. Então, assim, muitas coisas que eu olho pra trás e falo, graças a Deus, que eu me dediquei, que eu ralei, que eu fui, fiz, e aconteci, e acreditei, e dei o meu melhor, assim, pra conseguir, sabe? Porque você planeja, você tem toda uma perspectiva. Então, eu não posso nunca deixar não posso nunca desmerecer o meu mérito, a minha luta, a minha dedicação, sabe? Mas, assim, essa questão da meritocracia não existe. Eu seria uma pessoa que poderia estar aqui falando que a meritocracia existe. Entendeu? Mas não, né? Mas Getúlio? não é existe. muito romanceada. É também, muito né? romanceado isso. Também. Sabe? E assim, jamais vou desmerecer o meu mérito e de todas as pessoas que vieram de baixo, que lutaram, que se dedicam e conquistam, porque é possível, sim, é possível. Mas a gente tem que dar um duro, dobrado, triplicado, quadriplicado, porque infelizmente existem oportunidades, existem condições, existem situações, existem coisas no mundo que a gente tá vítima inevitavelmente, entende? Se você não tem uma estrutura familiar, se você não tem uma condição financeira, se você não tem oportunidades em outros momentos de outras pessoas, você não chega a lugar nenhum sozinho com o seu mérito, entende? Então, nunca desmerecemos o nosso próprio mérito, mas também nunca deixemos de reconhecer todas as oportunidades e que todas existem, as ajudas, né? Entendeu? Sermos gratos a tudo isso e reconhecer que é, sim, estritamente necessário elas existirem. Senão a gente não chegaria onde a gente chegou só por nossa luta. Entendeu? Com toda certeza. Jamais. Eu acho que a rede de apoio é fundamental. Fundamental. Em todos os momentos da vida da gente, certeza. Né, Getúlio? E outra coisa que eu acho importantíssimo também é a gente tem que ter foco. Você tem que saber para onde você quer ir. Isso. Né? E isso tem que estar muito claro e se dedicar desde sempre. Sempre. E isso é algo que eu converso muito com os meus filhos também. Isso. Mas você não faz nada sozinho. Nada. Nada. Né? Então não existe essa questão da meritocracia, entendeu? Você saiu de baixo, igual as pessoas falam, que saiu da favela e conquistou o mundo. Ok, é possível, mas não foi só pelo mérito dele. Porque se fosse só pelo mérito dele, infelizmente, ele não chegaria onde chegou. Porque o mundo capitalista existe e tem essas diferenças, sim, sabe? E infelizmente elas são muito ferrenhas, assim, sabe? A vida não é fácil, a vida é dura, a vida não é mole não, as coisas não caem do céu, mas não dá a vida dinheiro em árvore, mas a vida é gostosa, tão boa, divertida, de ser vivida, leve, né? tão boa de ser vivida, mas assim, você só consegue reconhecer que a vida é tão boa de ser vivida, tão boa de curtir, de aproveitar, de ser leve, porque feliz. A gente já trilhou um caminho, depois que você né? trilha, sabe? É muito difícil. Eu sempre fui uma pessoa muito reclamona, assim, sabe? Ai, gente, ele reclama mesmo. Ele reclama até quando não precisa. E aí, sabe, ao longo da vida, na questão do amadurecimento, você vai aprendendo, sabe, a levar essa vida mais leve, mais tranquila. E é muito gostoso isso, quando você reconhece, chega nesse ponto, sabe? Mas também, cada um tem o seu tempo, não tem jeito. É amadurecimento, né? É amadurecimento. Não tem como. Getúlio, que delícia. Olha, realmente dá para ficar aqui umas 2 horas, a gente já vai marcar o próximo, porque a gente tem tanta pergunta que eu não consegui fazer, que eu queria que ele contasse várias histórias aqui, divertidíssimas. Sim, mas a gente muita já marca, história, a gente meu Deus marca do céu. o episódio 2 do Getúlio. Mas, Getúlio, antes de terminarmos, eu vou te fazer umas perguntinhas que você não sabe que eu vou fazer, tá? Vamos lá, meu Deus do céu. Não é simples, aquele é fácil. bate-papo. Eu assisti. É fácil. Não, olha gente, ele é olha esperto. Eu crítico. Ele é esperto, ele já foi lá. Minha língua, né? Ai, meu Deus Senhor. do céu. Não, teve... Ai, gente, sem exposed, né? Mas, assim, teve um podcast que eu assisti seu, né? Que eu acho o máximo esse papão, esse bate-volta. Aí teve uma... Ai, quer ver que é do Zeca? Quer ver que é do meu marido? Gente, eu não conheço, desculpas. Mas, ninguém vai lembrar, não vai saber quem é. Mas assim, papum,
um bate e volta. Ai, você gosta de livros e tal? Ai, amo, adoro. Ai, qual livro que você tá lendo agora? Ai, tão difícil lembrar, tem uma memória péssima. Tá parecendo o Sérgio Moro na entrevista. Gente, agora... Igualzinho. Olha isso, agora vamos ver se ele treinou. Espero não passar por essa presepada, porque né? como eu sou amiga dessa criatura e conheço muito ele, eu já sabia que ele ia fazer meu Deus isso. do céu. Então, é claro que eu vou surpreendê-lo. A gente não vai aqui na nossa rotina. Tô brincando, Getúlio. Meu Deus do céu. Tô brincando. Um filme. Ai, um filme. Tá vendo? Eu sou péssimo pra isso. É difícil lembrar nomes. Mas, Jogos Mortais. Uau. Mas deixa eu explicar. Nossa Senhora. Sim, parece Conta, péssimo. parece. Não, muito louco, né? Ai. Mas assim, eu fico muito admirado pela inteligência do cara que conseguiu escrever aquele filme. E que você vê que tudo aquilo é de uma forma... É tão inteligente. Pior que é mesmo. Porque é tudo possível. Real. Real. E de um suspense, de um enigma tão grande que você nunca consegue decifrar o resultado. Então eu admiro demais a inteligência desse cara, sabe? De conseguir fazer esse texto todo. Tipo, como um cara conseguiu escrever um filme desse. Eu acho absurdamente, assim, de uma inteligência incrível. Olha, porque é real, real aquilo. Gostei da sua explicação. Muito verdade. boa. É verdade. Uma música. Ai, uma música. Eu gosto muito. Eu talvez não vou saber o nome, mas é da... Canta um pedacinho. Ai, pior que eu sou péssimo também. Mas é da Ana Vilela. Trem-bala, lembrei. Trem-bala, é lembrei. linda, Sabe linda. por quê? Porque a primeira vez que eu escutei essa música me remete toda a minha história, toda a minha infância e a pessoa que eu sou hoje, sabe? As cicatrizes que a gente teve e hoje a leveza da vida que, graças a Deus, eu estou aprendendo e a gente está buscando, sabe? né, Getúlio? Que a gente busca, que é muito legal. E é linda então, mesmo eu acho uma essa letra música. muito bonita. Tem outra muito bonita também. Eu não sei se é justamente do ai, caramba, do Zé Ramalho, mas ele cantando, ou do Almi Sater, que canta aquela Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Porque me remete muito à minha vida interior, né, ao meu pai, um cara sensacional que eu admiro pra caramba, assim, exemplo de honestidade, de trabalho, sabe? Então, a toda a minha família, é muito gostoso isso. É então, muito amor, né? É muito amor, é muito amor. A gente briga, mas a gente se ama. Getúlio, eu vou falar uma frase e você completa. Eu nunca mais vou... reclamar. Ai, gente, sorte que tá gravado isso. Tá gravado, tá gravado. Meu Deus. Thaís, Iago, isso está gravado. Ele não vai mais reclamar. Nossa, o Iago vai amar, Nossa, Thaís amar, também, né? Amar. Getúlio, muitíssimo obrigada, viu, pela sua presença. Que papo delicioso. E eu agradeço imensamente. Você sabe que você é muito, demais. muito amado. Muito obrigada mesmo. E vamos marcar a próxima, porque olha que nós temos histórias ainda para contar. Com certeza, é muita história. E se deixar, eu começo uma, vou esticando a história e acaba nem contando todas as outras, tudo aquilo. Mas eu agradeço imensamente estar aqui, a oportunidade, né? Principalmente assim, a forma como a família toda me acolhe, como eu sou, com as minhas qualidades, com os meus defeitos, você é nosso. a nossa amizade, que eu amo de paixão, uma pessoa que eu admiro pra caramba, é grande exemplo de trabalho, né, de luta, de conquista. Eu acho que pessoas... Minha mãe sempre falava uma coisa, que a gente tem que andar com gente sempre melhor que a gente. E não questão financeira, sabe? Questão de valores, de inteligência, questão de... para você sempre se inspirar nas pessoas. Por isso que eu ando com você, Getúlio. Você é minha inspiração também. Obrigado, Amo até você. mais.
Mas obrigado. Mas eu acho isso muito legal, sabe? E você é uma grande inspiração, né, de trabalho. E tá aqui hoje batendo esse papo legal, descontraído, eu gosto demais. A gente nem planejou o roteiro. Nada, gente. Quando a Lu me convidou, gente, falou assim, ó, vamos pro podcast. Logo quando ela tava idealizando, né, foi convidada para começar o podcast, ela falou, Getúlio, vamos, você vai ser o primeiro e tal. Eu falei, não dá, não sei o que eu vou falar, o que eu vou falar, meu Deus, eu não tenho... Gente, se ele não sabe o que ele vai falar, calcula isso. Me conta, né? Me conta. O que as pessoas vão gostar de ver, eu sou tímido, gente, sério, eu sou tímido, pior que eu sou. Socorro. Porque eu sou muito, né, neurado, assim, neurótico, né, com tudo perfeito. Ai, meu Deus, meu cabelo tem que estar perfeito, minha blusa tem que estar perfeita, isso, aquilo, ai, você gente, já é perfeito, Getúlio. E lindo, lindo. E aí, quando eu me senti confortável, eu falei, Lu, vamos fazer, vamos brincar, bater um bate-papo legal, vamos falar sobre o quê? Ela, Getúlio, não vamos programar nada. Vamos chegar lá e vamos conversar. E foi maravilhoso. Gente, não foi bem assim, mas depois eu conto, tá? Ele não topou meio de Demorou, mas foi muito agradável, muito legal. Muito obrigada mesmo. De verdade. E para vocês que nos assistiram, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir e de ativar o sininho para receber as notificações. Na próxima quinta-feira, às 19 horas, nos veremos novamente. Um grande beijo. Ai, que delícia! Você viu? Que coisa gostosa. Nossa, mas você vai ter que... bolo, mas vem cá, o casamento de Paris, a gente não conseguiu contar. Nada. Não. A gente tem que já marcar o segundo, Getúlio. O problema é que eu emendo um assunto. Mas isso é que é bom, isso é que é bom. Mas as pessoas às vezes querem que seja objetivo, né? Eu enrolo demais, meu Deus. Mas a vida é assim, né? E o gostoso é isso. Sério. Né? Mas a vida na próxima como ela vamos. A vida, eu tô aqui tranquilo.